Gente, muito bom dia, mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui com vocês, né? Pessoal também da internet. Muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar presente aqui. Eu já vinha participando da TDI Brasil, como o Eberlin falou, né? Mas estar presencialmente no Congresso é muito bom. A gente poder participar e interagir com essa turma tão legal aqui. Nós vamos falar aqui sobre um tema que é muito desafiador, né? Mente, cérebro e comportamento, a neurociência à luz da TDI. É um mundo, uma infinidade de informações que, evidentemente, nós não temos condições de falar aqui sobre esgotar o tema, né? Sobre tudo que precisaria. Então, nós vamos dar uma pincelada. Assim como o Everton, eu tenho uma dificuldade de falar dentro do cercadinho, viu? De ficar parado, porque eu gosto muito de interagir com o pessoal, eu ando, caminho pelo auditório, mas a gente vai ter que respeitar aqui por causa da câmera, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Eu gosto de uma história que eu li uma vez num livro do Ernest Lucas, um professor de química da Universidade de Oxford. E ele é cristão, e no livro ele conta uma história sobre um escoteiro e um físico. Alguns de vocês já devem ter lido essa história, ou já devem ter ouvido, né? E o resumo da história, porque a gente não pode compridar, é que um físico estava passando pela beira de uma praia à noite e ele viu uma luz piscando no horizonte, no mar. E ele parou e achou aquela luz estranha. Por que aquela luz está piscando naquele ritmo? Não era uma coisa constante, era um ritmo que mudava. Então ele ficou muito, lá no Ceará a gente diz invocado com isso, né? Desceu do carro e foi lá, ficou observando e pegou um caderno e foi fazer anotações e depois correu no porta-malas do carro dele, pegou vários instrumentos de medição, apontou lá para a luz e ficou medindo a frequência da luz, medindo a intensidade, vendo as cores que a luz tinha, se variava de cor ou não, e anotando tudo aquilo. E ele ficou horas vendo aquela luz piscando. Lá pelas tantas, ele já cansado, né, sem conseguir desvendar que luz era aquela, foi passando um menino que vinha caminhando pela beira da praia à noite também, brincando. E esse menino parou, viu aquele físico fazendo tudo isso, olhou para a luz, viu que ele estava preocupado com a luz e saiu correndo. E o físico olhou e disse, ué, onde é que esse menino foi? Deixou para lá. Então, passou mais um tempo, o físico já estava preparando para ir embora quando a luz já tinha parado de piscar e ele descobre que tinha uma movimentação lá na praia, perto de onde ele estava. Quando ele vai ver que movimentação era essa, era a guarda costeira que o menino tinha ido chamar. E aí ele diz, o que foi que houve aqui? Não, era um naufrágio. Ele, um naufrágio? É, ali naquele local. Ah, mas era ali que tinha uma luz piscando. É, sim, tinha uma luz piscando lá e esse menino, ele é escoteiro, ele estuda o código Morse. Então ele viu a luz piscando, reconheceu imediatamente que era um SOS, correu para nos chamar. E nós viemos salvar o pessoal que estava naufragando. E o físico ficou envergonhado, porque ele passou horas estudando a luz e não conseguiu compreender o que ela era. E o menino, na sua simplicidade, percebeu de fato muito rapidamente, né? E essa história ela é contada para explicar uma grande diferença que hoje vai aparecer muito na nossa exposição, que é a diferença entre o como e o porquê. São coisas que a ciência esquece de perceber. A ciência se ocupa muito e corretamente em estudar o como as coisas funcionam. Quais são os processos envolvidos?
Às vezes a ciência acerta o entendimento dos processos. Ela compreende o como corretamente. Outras vezes não. Ainda não desvendou. Acha que sabe o como, mas não sabe ainda. Mas está correta a ciência fazer isso. Mas a ciência esqueceu que o porquê, muitas vezes, não pertence a ela. Ela não tem recursos para compreender o porquê das coisas. O como ela tem, às vezes, nem sempre, mas o porquê não. Quando a ciência se depara com o porquê, geralmente é por acaso. Então, essa diferenciação é importante a gente fazer aqui, porque muitas vezes nós estamos ocupados tentando explicar o como das coisas. Os evolucionistas fazem muito isso, eu fiz muito isso quando evolucionista e ateu. Explicar como, achando que está explicando o porquê. E não é. Vamos em frente? Para a gente falar de neurociência, precisamos dar uma introdução sobre o sistema nervoso, porque nós vamos usar alguns termos lá na frente que muitos leigos, que eu sei que tem pessoas aqui que não conhecem a área, né? Então pode parecer estranho. Por isso a gente vai falar aqui rapidinho sobre a organização do sistema nervoso. Deixa-me ver aqui onde é que... Ah, está aqui. Então, o sistema nervoso pode ser dividido de várias formas. Essa aqui é uma das mais comuns, uma classificação anatômica, em central e periférico. O central se divide em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo está dividido em cerebelo, cérebro e tronco encefálico. E o periférico se divide nos nervos, que podem ser cranianos e espinhais, em gânglios e receptores. Aqui uma foto que eu acho muito interessante, mostrando um sistema nervoso todo dissecado, né? Você pode ver aqui o encéfalo, a medula espinhal e a quantidade enorme de nervos que nós temos que levam e trazem informações desse sistema nervoso central aqui, que é o nosso encéfalo e a medula. Então, nós temos vias de comunicações em grande quantidade. A parte mais importante, mais nobre, que é o nosso encéfalo, nós temos aqui uma visão de divisões de lóbulos do cérebro, mas que essa divisão aqui ela não é vista, ela é artificial, claro, né? Não é uma divisão vista anatomicamente, você não percebe cores diferentes no cérebro, evidentemente. E cada lobo desse ele tem um conjunto de funções, mas eles interagem entre si também, trocam muitas informações, esses lobos. Dando um corte no cérebro e olhando ele de frente por dentro, nós podemos ver duas grandes áreas mais importantes na formação do cérebro, que é essa mais periférica, parece uma casca, ó, e que a gente chama de córtex. E córtex quer dizer casca, né? É o córtex cerebral, perdão, e aqui mais internamente, que a gente chama de massa branca ou substância branca, são feixes. Então, o córtex cerebral, ele é onde há a maior concentração de neurônios, que são as principais células cerebrais. É onde ocorre a maior parte do processamento de tudo que o cérebro faz. E na substância branca nós temos uma quantidade menor de neurônios, bem menor, mas existem, e temos uma infinidade de feixes, como fiações, que levam as informações, tá? O principal elemento do sistema nervoso é o neurônio, como vocês já devem saber. Essa aqui é a estrutura básica de um neurônio. Tem neurônios de formas diferentes, mas essa aqui é a principal. O neurônio ele é composto por uma parte principal aqui que a gente chama de corpo celular, onde fica o núcleo e as organelas do citoplasma. Esses feixes aqui, essas fiações, que nós chamamos de dendritos, que é um terminal de recepção. A informação chega no neurônio por esses terminais aqui. Temos um prolongamento chamado axônio. Esse prolongamento se ramifica no terminal do axônio, que é por onde a informação é transmitida. Então, o neurônio recebe por aqui, transporta pelo axônio e transmite para os próximos neurônios ou para quaisquer receptores através desses terminais aqui. Aqui nós vemos uma bainha de mielina, que é como se fosse uma camada de gordura que protege o axônio para que ele evite uma série de coisas, inclusive ele ser afetado por alterações do meio ou ele perder o que está acontecendo no próprio axônio. Aqui uma foto de um neurônio, isso aqui é corado, né? A cor original dele não é assim, numa lâmina feita em microscópio, e aqui uma figura
detalhada, mostrando como é complexo o neurônio. São várias estruturas internas que tem na maioria das células, né? Mas o neurônio tem algumas peculiaridades que a gente não vai explorar aqui. E os neurônios se comunicam. Um neurônio comunica com o outro através dessas extensões aqui que nós chamamos de axônio, de terminal do axônio, a pontinha deles, né, as ramificações, e o início dos dendritos do neurônio seguinte. Então, naquela figura anterior que a gente mostrou, você tem o axônio que termina nas ramificações e tem os dendritos do próximo neurônio que começa também com ramificações. O axônio, ou as terminações do axônio de um neurônio, não encostam nos receptores dos dendritos do neurônio seguinte. Há uma fenda, um espaço entre eles, que nós chamamos de fenda sináptica. E esse espaço ele é importantíssimo para poder regular o funcionamento do sistema nervoso. Se eles fossem encostados, então nós teríamos, o impulso nervoso ficaria passando direto e seria mais complicado de controlar. Para poder o sistema nervoso fazer esse controle, é preciso essa fenda sináptica. Então, aqui é só uma ampliaçãozinha, né? Uma arte por computador, mostrando como é a fenda. Ó. Existe aqui um espaço entre um neurônio e outro. Então, como é que o impulso nervoso passa? Através de substância química. Então, aqui a gente tem uma ampliação. O axônio de um neurônio, na ramificação dele, ele produz uma substância química que nós chamamos de neurotransmissor. Tem vários tipos de neurotransmissores, nós também não vamos falar deles agora, hoje, né? E esses neurotransmissores, eles são encapsulados em bolinhas, né, em vesículas, que estão dentro do neurônio. Essas vesículas se fundem com a membrana do neurônio, são derramadas no meio externo, na fenda sináptica, e ali elas vão migrar até encostar na membrana do neurônio seguinte, que é o dendrito, do outro neurônio. E lá elas vão levar um sinal químico. Quando for recebida pelos receptores do neurônio seguinte, esses receptores são ativados por essas moléculas e eles disparam sinal para o neurônio seguinte continuar conduzindo o impulso nervoso. Então vai de neurônio a neurônio, passando esses neurotransmissores. Cada neurotransmissor atende a um certo grupo de funções, né? E os neurônios vão produzir esses neurotransmissores de acordo com o interesse e a especialidade da rede neural que o neurônio faz parte. Então, o impulso nervoso, ele segue essa sequência aqui, ó. Chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, chega na fenda sináptica, libera neurotransmissor, o neurotransmissor ativa o dendrito do próximo neurônio e o impulso segue adiante. Tá claro até aí? Estou falando rápido demais? Joia. E esse tipo de conexão que vai se formando gera uma rede, que nós chamamos de redes neurais. É muita coisa. Aqui é uma figura simplificada, mostrando uma linha de neurônios. Um neurônio seguido do outro como numa fileira. Mas, de verdade, isso raramente acontece. De fato, os neurônios podem se ligar, cada um pode se ligar com milhares, e em alguns casos até com milhões de outros neurônios. Milhões de conexões. Um único neurônio pode estabelecer milhões de conexões com outros neurônios à sua volta, né? E essas conexões não são aleatórias, elas seguem uma funcionalidade. Então, as redes neurais são esse conjunto de neurônios interconectados. As células nervosas do cérebro humano, elas estão tão densamente interconectadas que formam uma malha quase impenetrável. É impressionante se você ver isso num microscópio. 1 milímetro cúbico, gente, de tecido cerebral contém vários quilômetros de fios. Eu vou repetir porque pode parecer mentira, né? Aquele tracinho da régua, o menor tracinho da régua, 1 milímetro. Você pega um tracinho daquele, quadradinho do tamanho daquele tracinho, um cubinho.
tem vários quilômetros de fios. Mas nós sabemos que foi tudo pelo acaso, né? De alguma forma esse pessoal se encontrou e formou essas redes magníficas. Existem vários mecanismos, vou citar só um aqui para enfeitar mais a coisa. É a recaptação de neurotransmissores. Aqui é a terminação de um axônio. Ó. Então, o complexo de Golgi, para quem lembra aí dos tempos de colégio, estudou biologia, né? O complexo de Golgi libera aqui as vesículas com os neurotransmissores que chegam aqui na membrana do neurônio e saem, são eliminados aqui da célula, na fenda sináptica, e recebidos aqui pelo dendrito do outro neurônio, pelos receptores químicos que vão captar esses neurotransmissores. Mas como tudo é feito de maneira muito planejada, detalhadamente projetado, não pode haver perda, porque isso é precioso demais. Cada neurotransmissor desse foi produzido com muito trabalho, com substâncias químicas nobres, que tiveram de ser selecionadas e montadas, né? Num processo de síntese proteica, com acréscimo de lipídio e uma série de coisas. Então não se pode simplesmente jogar toda a carga de neurotransmissor que foi produzido pelo neurônio de forma tão importante, joga lá na fenda sináptica, aproveita o que dá e joga fora o que não dá? Não dá, não pode, né? Então tem uma coisinha aqui chamada recaptação de neurotransmissor, uma bombinha, um motorzinho que ele fica puxando de volta para o neurônio aquilo que está sobrando. E assim não desperdiçar, tá? E nós temos ainda as células gliais, ou células da glia, ou neuróglia, que são células do sistema nervoso que não são os neurônios. E elas são importantíssimas. Temos aqui as principais células gliais. Oligodendrócito, esse bichinho aqui. Vocês estão vendo que ele está agarradinho aqui na bainha de mielina, ó, do axônio. Ó. Aqui um neurônio, ó, aqui o axônio do neurônio, aqui outro neurônio, o axônio. E o oligodendrócito está preso por uns tentáculos aqui na bainha de mielina, ou seja, ele é responsável por produzir a bainha de mielina dos neurônios e também por dar um certo suporte, sustentação. Nós temos aqui o astrócito, esse verdinho. Observe que ele está conectando um vaso sanguíneo com o corpo celular do neurônio. Ó. Então ele está responsável por nutrição. O neurônio nem sempre está encostando no vaso sanguíneo para receber nutrientes. E aí o astrócito vai, pega e transfere nutrientes do sangue para o neurônio. Nós temos aqui a micróglia, que tem uma função fagocitária de limpeza. Ela sai defendendo o tecido e limpando de substâncias e micro-organismos indesejados, tá? E temos aqui a célula ependimária, que tem uma função de revestimento. Então nós temos aí, gente, em torno de 100 bilhões de neurônios, 1 quatrilhão de sinapses e 5 trilhões de células da glia. É muita coisa. Esses neurônios que estão conectados, e agora vocês sabem o que são as sinapses, né? Sabem o que são essas redes neurais. Quando a gente nasce, nós nascemos com o cérebro hiperconectado. Uma quantidade imensa de conexões já feitas, já prontas para serem usadas de acordo com a nossa necessidade. Então você pode ver nessa figura aqui, suponha que essas bolinhas aqui são os neurônios, tá? Estão vendo que eles têm uns tracinhos fininhos ligando uns aos outros, ó? Uma rede de ligações, tá? Dá para perceber aí? Se não dá para enxergar, acredite no que eu estou dizendo. Passados cerca de 2 anos, olha como mudou aqui. Quantos neurônios tem? Mesma coisa, concorda? Não mudou o número de neurônios, certo? Mas mudou o quê? As conexões. Aumentou ou diminuiu o número de conexões? Diminuiu, mas algumas estão bem fortes. Isso a gente chama de poda. É o que se faz com uma árvore. Quando você quer direcionar o crescimento de uma árvore, você poda. Para a árvore pender mais para um lado, pender mais para o outro, esgalhar mais e não crescer tão
tão alto, crescer mais para cima e não espalhar tantos galhos. Tudo depende de como você corta a árvore. Nós temos uma poda programada, pré-programada, que acontece ao longo da nossa vida. Para que serve essa poda? Para dizer como eu devo funcionar. Todos nós aqui temos um sistema nervoso igual e diferente. Igual na sua estrutura básica, diferente nas suas conexões. Por isso nós somos diferentes. O que vai determinar a poda são os estímulos que nós recebemos ou deixamos de receber. Quanto mais eu recebo um determinado tipo de estímulo que estimula uma rede neural, aquele circuito, aquelas sinapses daquela rede vão ser preservadas e fortalecidas, porque são usadas. E quanto menos eu uso uma determinada rede neural, a tendência é que aquilo ali desapareça, vai ser podado, porque não tem utilidade. Tá? E assim nós vamos crescendo, amadurecendo, até nos tornarmos adultos, onde nós temos muito menos conexões do que quando crianças, mas temos conexões muito mais eficazes. Tá certo? Esse conceito de poda é muito importante para a nossa conversa hoje aqui. Aqui é um experimento, um dos experimentos clássicos, que mostrou a importância da estimulação para o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, essas cobaias aqui, elas passaram pelo que nós passamos. Quando você coloca cobaias numa gaiola, em que essa gaiola tem pouca oferta de atividades que estimule e desafie essas cobaias, o sistema nervoso delas vai ser pobre em conexões. Vai ter o mesmo número de neurônios, tá? De células, mas pobre em conexões. Quando você estimula bastante essas cobaias e faz uma biópsia do tecido cerebral, você vai ver que a quantidade de sinapses e conexões é muito maior do que a dos outros ratos. Isso gera uma diferença, inclusive, de inteligência. E tudo isso que a gente viu aqui tem a ver também com um fenômeno que foi descoberto há algum tempo, chamado neuroplasticidade. Isso quer dizer que o nosso sistema nervoso, incluindo principalmente o nosso cérebro, ele é plástico. O que quer dizer isso? Que ele é moldável como plástico. Houve um tempo, não muito atrás, né? não muito tempo atrás, em que nós ensinávamos na universidade, estava nos livros, que o cérebro ele se desenvolvia até um certo momento, ali ele se fixava e agora fica por aí, né? Aproveita o que você já conseguiu, tenta preservar, porque não dá para formar mais muita coisa. Mas a descoberta da neuroplasticidade mostra que o nosso sistema nervoso ele pode ser moldado, pode ser feito e desfeito, as conexões feitas e desfeitas, até o dia de você morrer. Claro que a velocidade, a eficácia com que isso acontece vai diminuindo com o tempo. Uma criança vai formar conexões muito mais rapidamente do que um adulto e do que um idoso. Mas ainda assim é plástico e as mudanças são possíveis. Isso mudou completamente a visão da neurologia, da psiquiatria, da fisioterapia neurológica, da psicoterapia. Mudou muito, porque agora você entende que pode, através da estimulação correta, alterar mecanismos cerebrais, mentais e comportamentais. Tá? E nós temos também os neurônios espelhos. Deus não ia deixar de criar uma coisa dessa tão incrível. Neurônio espelho são os neurônios que alguns animais têm, alguns mamíferos, e nós temos também. O que é que eles fazem? Eles copiam coisas que a gente percebe com os nossos sentidos, né? Não só copiar para imitar, mas eles são responsáveis também pela empatia. A capacidade que eu tenho de me ver no outro, de ser sensível a determinadas coisas com o outro, a compaixão. Então, os neurônios espelho, eles têm, entre outras funções, tem principalmente essa, tá? Muito importante nos relacionamentos. Então, não estão aí por acaso, não. Bocejar é típico, né? Muita gente diz assim, por que o bocejo é contagioso? Por causa dos neurônios de espelho. Quando você boceja, o seu neurônio de espelho percebe, acha que o bocejo é importante e ele repete também, né? E essa área da neurociência deu uma guinada estupenda a partir do advento dos exames de neuroimagem, né? Os exames de neuroimagem, eles passaram a dar oportunidade de se observar
o cérebro e o sistema nervoso funcionando em tempo real. Tem vários tipos de exame de neuroimagem, eu não vou explicá-los aqui, tá? Cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Eles não são perfeitos, eles não nos dão todas as informações que nós gostaríamos, mas são um avanço bem considerável e tem crescido cada vez mais. Olha só essa visão colorida do cérebro humano em diferentes momentos, mostrando o tipo de atividade, ó. A pessoa olhando, ouvindo, pensando, lembrando e trabalhando. E você vê que a atividade muda. Aqui eu gosto muito dessa figura também, mostrando a atividade cerebral diferente com palavras. O objeto, o foco do cérebro é o mesmo, palavras, ok? Mas olha só, quando você ouve palavras, ativa isso aqui. Quando você olha para as palavras, ativa aqui. Quando você fala palavras, ativa aqui. E quando você pensa sobre as palavras, ativa aqui. Quando eu dou aula de neuroeducação na universidade, para explicar para os estudantes como é que o cérebro aprende, e isso deve ser informação importante para mudar a maneira que se ensina. Porque não adianta a gente ensinar de uma forma que o cérebro não aprende. E se você entende os processos cerebrais e mentais de aprendizagem, você consegue modificar a própria didática e a pedagogia. Então, observe, quando você vê que há diferentes áreas do cérebro para lidar com as palavras em cada situação dessa, se eu quero o melhor aprendizado em relação a palavras, o que é que eu devo fazer? Se eu dou uma aula onde você só ouve, você está tendo sucesso aqui, ok? Se eu dou uma aula onde você precisa ver, você está tendo sucesso aqui. Se eu dou uma aula onde você tem que falar, você está tendo sucesso aqui. E se eu dou uma aula onde você tem que pensar sobre o que você está fazendo, sucesso aqui. Mas se eu uso tudo isso junto, os 4 recursos, você tem um aprendizado muito melhor. Isso aqui, gente, é no meu consultório. Lá no consultório, a gente tem um equipamento que ajuda, né, não só em diagnóstico, como em treinamentos emocionais e comportamentais, onde o paciente ele é conectado a diversos eletrodos e ele mesmo pode contemplar aqui na tela o cérebro dele em funcionamento. Deixa eu colocar outra tela aqui, que pode ser cortado, pode ser visto internamente, por fora você vê o córtex, você vê o sistema límbico, e vê uma série de parâmetros fisiológicos, inclusive eletroencefalograma, com ondas cerebrais, para você acompanhar como está a evolução dele no quadro, quando ele chega e durante a caminhada dele no trabalho que a gente faz. Você fotografa o cérebro, né, nos diferentes momentos, com a atividade elétrica do cérebro e as ondas cerebrais funcionando, para depois fazer o estudo comparado e traçar diretrizes para o trabalho que faz com o paciente. E aqui é um mecanismo é um programa para controle de ansiedade, onde o paciente interage com ele mesmo durante o programa e ele vai aprendendo a controlar o estado ansioso dele. Depois ele emite um gráfico, você vê o antes e o depois, ele tem um gráfico de evolução do controle da ansiedade magnífico que você consegue obter. Bom, vamos lá. Nós só temos 15 minutos e temos aqui o principal da nossa palestra, o fechamento, né? O fechamento que é o que nós temos de evidências a favor do design inteligente na neurociência. Primeiro eu quero só dizer que a neurociência, eu concordo com o Roger Scruton, né? Que ele dizia que a neurociência é uma enorme coleção de respostas sem memória das perguntas. O que quer dizer isso? É que os neurocientistas, muitas vezes, eles trabalham bacana, sabe? Muito dedicados a obter a conseguir descobertas sobre o como, né? O funcionamento. Mas ele fica preso nesse processo do como e esquece dos porquês que a humanidade e a própria ciência sempre fez e continua fazendo. E as respostas não vêm, porque não está direcionado para obter essas respostas. Enquanto dentro dessa resposta faz uma confusão danada. Perguntas como a matéria pode pensar? Qual é a relação entre alma e corpo?
Qual o valor da arte para a sobrevivência da espécie humana, por exemplo? Por que o ser humano pode fazer arte? Qual é o valor evolutivo disso? Por que não se localiza a consciência no cérebro? E aí nós temos duas visões principais sobre a mente. Tem outras, tá? Mas essas são as principais. A visão materialista e a visão dualista. A visão materialista é aquela que diz que mente e cérebro são a mesma coisa. Eles não têm diferença, a mente é apenas a expressão do cérebro, a consciência é o cérebro trabalhando, o órgão. E a visão dualista é aquela que diferencia, que sabe que há uma conexão íntima e profunda entre mente e cérebro, mas que os dois não são a mesma coisa, ou seja, a mente transcende o cérebro. Aqui são algumas frases do Richard Dawkins, do John Searle, que é o filósofo da mente, falando isso, né? Defendendo a visão materialista. Tá? Mas o próprio Darwin, ele colocava aqui a dúvida dele, né? Comigo a terrível dúvida sempre surge, né? Se as condições da mente humana, as quais foram desenvolvidas a partir da mente de animais inferiores, são de algum valor ou de todo confiável. Qualquer um confiaria nas convicções da mente de um macaco se houvesse alguma convicção em tal mente? Então ele está dizendo assim, como é que eu posso ter certeza das minhas próprias convicções como homem, se eu não tenho certeza das convicções de um primata, já que eu acredito que a consciência vem lá de trás dos antepassados? Bom pensamento do Darwin, pena que ele parou por aí. E há duas linhas de evidência na visão dualista, na neurociência não materialista, né? A linha de certas manifestações de estados mentais não físicos podem influenciar os estados do cérebro, ou seja, experiências subjetivas mudam a química do cérebro, isso você vê em exame, clinicamente, e a ausência de uma explicação materialista contemporânea satisfatória para a chamada experiência consciente. Ainda não tem essa explicação satisfatória. Então, essas duas linhas aqui, elas são aquilo que nós temos de mais valioso dentro da visão do design inteligente para a neurociência. Quais são as principais evidências de design inteligente na neurociência? É claro que essas que nós vamos colocar aqui não são suficientes para completar o que nós gostaríamos. Tem muitas outras. Hoje aqui vocês já ouviram algumas, né? Então, vamos lá. Estimulação cerebral não produz consciência. Aqui é o Penfield, um grande cientista, né? Neurocirurgião. Ele fez experiências não, na verdade ele tratou milhares de pessoas epilépticas. E ele tratou muitas delas com cirurgia de crânio aberto, ou seja, o cérebro exposto, e ele pegava eletrodos e estimulava eletricamente diferentes regiões do cérebro, produzindo diversos resultados, como a pessoa fazer movimentos, a pessoa sentir cheiros, a pessoa ouvir sons, enxergar coisas, tá? E ele viu isso acontecer ao longo de décadas, enquanto ele trabalhou com esses milhares de pessoas, mas ele disse, tem uma coisa que eu nunca consegui. Eu nunca consegui obter pensamento. Eu nunca consegui obter decisão. Eu nunca consegui obter nenhuma manifestação de consciência. E daí ele, que começou a vida como materialista, terminou como um apaixonado dualista. E o Penfield diz que não tem como a mente ser apenas expressão do cérebro, a consciência ser só expressão do órgão cérebro. Não tem como. Porque se fosse assim, quando a pessoa tivesse convulsão epiléptica, era para a epilepsia que gera uma série de sintomas, também em algum momento, estatisticamente, mesmo que a probabilidade fosse pequena, depois de tanto tempo se estudando epilépticos, era para ter pelo menos alguma vez uma convulsão epilética ter manifestado sintomas de consciência, né? Onde a pessoa fizesse um cálculo matemático enquanto estava tendo epilepsia ou escrevesse uma poesia. O Roger Sperry também concluiu, né, estudando, ele cortou a conexão entre hemisfério direito e esquerdo por necessidade, não foi por experiência, né? Ele observou que a consciência permanecia se tivesse só um lado do cérebro ativado, tivesse só o outro lado do cérebro ativado, a consciência permanecia. Então ele concluiu que a mente tem um poder causal independente das atividades do cérebro, levando à conclusão de que o materialismo era falso. Lawrence Wood, né? Ele observou um atraso entre o tempo que você dá um choque elétrico
aplicado na pele, a chegada ao córtex cerebral e a percepção da autoconsciência da pessoa. Ele descobriu que esse atraso comprovou para ele que a experiência subjetiva é mais do que apenas uma máquina que reage aos estímulos recebidos pelo cérebro. Porque se a consciência fosse, e a mente, né, fosse apenas a resposta ao estímulo do cérebro, ela seria instantânea ao choque. Deu choque, estimulou, tem consciência, né? E não, há um atraso. Vamos lá aqui. Experiência de quase morte, chama de EQM. Pesquisas e mais pesquisas com experiência de quase morte levaram vários estudiosos a concluir que as experiências de quase morte em paradas cardíacas sugerem que a mente não é gerada pelo cérebro e não está confinada a ele ou ao corpo. Benjamin Libet encontrou no cérebro poder de veto, que ele chamou de livre-arbítrio, que não correspondia a nenhuma atividade elétrica do cérebro. E mesmo assim a pessoa tem, né? Esse poder de veto, ele é apresentado pelo Jeffrey Schwartz, que é um psiquiatra da Universidade da Califórnia, e ele mostrou esse gráfico aqui em um dos trabalhos dele, mostrando que em meio segundo você tem o tempo completo, desde o sinal cerebral até o movimento voluntário. Meio segundo de duração. Em 0,2 segundos é o tempo que você tem para vetar. 0,3 segundos você não consegue intervir, tá? Até você ter a iniciativa de fazer algo. Entre a iniciativa de você reagir e a reação, tem 0,2 segundos. É aqui que tem o poder de veto. Aqui você pode alterar a sua reação. Ricardo, mas isso não dá, é pouco demais. Não somente dá, como funciona muito bem. Isso é a base, por exemplo, da maneira como eu trato pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Elas aprendem a se treinar, é claro que exige esforço e dedicação, a usar o poder de veto delas. E chega a uma situação em que elas passam a regular os próprios impulsos e as compulsões que o TOC traz para elas. E o mais interessante é que muda, né? Ou seja, a mente consciente muda, altera o cérebro. Então não é a mesma coisa. Gêmeos craniópagos, que tem o cérebro dividido para duas pessoas, né? É o mesmo cérebro, às vezes tem um pedaço a mais do cérebro, né? Não é um cérebro só, mas tem a maior parte do cérebro é comum às duas. Aqui é um caso da Tatiana e a Krista Hogan, né? Elas têm uma série de coisas reunidas aí, mas a mente delas, as personalidades são separadas. Então observe que a consciência não é o cérebro. A mente treinada pode mudar o cérebro, aquilo que eu falei para vocês do poder de veto, Dr. Jeff Schwartz, já expliquei agora há pouco. O Adrian Owen encontrou níveis complexos de função mental em pacientes diagnosticados com estado vegetativo persistente, com graves danos cerebrais. O cara está em coma. Desenganado pelos médicos, estado vegetativo não tem jeito, mas comprovaram consciência nessas pessoas, tá? Mais uma evidência. Não há aleatoriedade no cérebro. Aqui é um dos muitos experimentos feitos onde descobriram que o cabeamento cerebral não é na forma de espaguete como os neurobiólogos esperavam. Quando eles foram estudar a coisa, descobriram que é uma rede extremamente complexa que se auto-organiza em 100 milhões de volumes, uma biblioteca de mais ou menos 100 milhões de volumes, imagine aí. Né? De onde vem isso? A orientação dos axônios é determinada por grupos de proteínas que dizem axônio do neurônio do tipo tal, você não passa para cá, vai para lá. Agora, do outro neurônio daquele tipo ali, para cá você pode vir, para ali não. E assim vai direcionando para onde os axônios devem ir, e os axônios então vão formando os seus cabeamentos, tá? Isso definido por proteínas previamente. Evidentemente que foi tudo por mero acaso. E aqui muitas pesquisas, pessoal, e quando vocês forem ver os slides, né, que vocês vão receber depois, aí vocês podem ler com calma, são só notícias mostrando descobertas científicas que fortalecem, né, a nossa tese. Circuitos cerebrais não evoluíram, estudos mostrando a avaliação de arquitetura cortical em diferentes mamíferos, vendo que é a mesma arquitetura em todos eles, mesmo princípio de arquitetura, e até lá atrás, né? Aquilo que é considerado o antepassado evolutivo.
Então é porque tem o mesmo antepassado ou é porque tem a mesma lógica biológica do design? Um GPS que foi descoberto no nosso cérebro, né? Ele tem um GPS no lobo parietal espetacular, que não precisa de satélites, ainda é melhor do que o que nós inventamos. E mais uma evidência do DI. Questionamentos como, por exemplo, qual é o valor evolutivo da genialidade musical? Por que nós temos genialidade musical? Uma menina dessa de 12 anos que escreve sinfonias. Por quê? Escreve sinfonia desde menor. Aos 10 anos ela fez várias, né? E de onde veio isso? Por que uma menina de 8, 10 anos tem uma característica dessa? Por que a evolução fez isso por ela? E, para terminar, eu quero deixar vocês aqui com um grilo na cabeça. Mais um, né? Alguém já ouviu falar de savantismo adquirido aqui? Muito bem. Síndrome de Savant é bem conhecida na ciência, tá? Na medicina. Resumindo, de forma muito grosseira, é quando algumas pessoas que nascem com alguma deficiência numa determinada área do cérebro, teoricamente, porque não se tem como provar que a causa é essa, teoricamente, o cérebro compensa hiperpotencializando uma outra área. E aí você pode ter uma pessoa, por exemplo, que nasce cega e tendo uma audição extraordinária. Uma pessoa que nasce com dificuldade motora e desenvolve uma memória extraordinária. E assim por diante. Então, é uma síndrome rara, mas tem muitos casos já somados no mundo, estudados. Mas existe uma síndrome de Savant adquirida, que não é de nascença. E essa que deu e dá o nó na cabeça dos neurobiólogos. Tem uma matéria, infelizmente eu não encontrei a tempo de colocar no slide, mas eu tenho em casa, numa revista Mente e Cérebro, que saía nas bancas antigamente, de um neurobiólogo americano, evolucionista, tá? Não religioso, ateu, e ele escreveu uma matéria de uma página na revista sobre savantismo adquirido. Ele tinha reunido, salvo engano, 27 casos no mundo de savantismo adquirido. E esses 27 casos, alguns deles dava para ele engolir, mas outros ele disse, eu e a minha equipe estamos estudando isso há anos e não temos uma explicação. O que é o savantismo adquirido? Qualquer um de nós aqui que não temos nenhum problema, está tudo normal conosco, a gente sofre uma lesão cerebral. Bate a cabeça, leva uma queda, sofre um acidente, alguma coisa assim. Imediatamente após, nós passamos a ter um talento, um dom extraordinário que nós não tínhamos antes, nós não manifestávamos antes. Enquanto ele lidava só com questões artísticas, por exemplo, alguém que não sabia pintar e de repente virou um gênio da pintura, não sabia fazer uma escultura e de repente virou um gênio da escultura, ele conseguia entender mais ou menos. Até na parte da música, alguém que não tocava um instrumento sequer se tornou um exímio pianista, violinista, sem ter estudado. Isso é que é o mais incrível. Imagine você ter a técnica de tocar um piano de forma como um virtuoso, ou um violino, sem nunca ter pegado no instrumento, você senta ali e já faz. De onde veio isso? Não foi aprendido. E não é uma função cerebral qualquer. Não é uma informação, é algo novo que você nunca desenvolveu e nem treinou. E aí apareceram casos de pessoas que passaram a falar idiomas que nunca tinham ouvido na vida, depois da lesão. E o cara começou a falar 5, 10, 20, 30 idiomas, completamente diferentes uns dos outros, sem conexão nenhuma, sem ser do mesmo tronco linguístico. E o cara está falando, e ele disse, eu não sei de onde veio isso, estou falando, estou entendendo tudo. E o cara que começa a fazer um cálculo matemático, ele só sabia fazer 2 mais 2 igual a 4. Conta de bar. E ele começa a saber trabalhar com cálculo diferencial integral de alto nível. E ele nunca estudou. É diferente de uma criança prodígio, que aprende rápido e faz. Ele nunca estudou e de repente está na cabeça dele.
Eu poderia falar vários casos aqui, mas são exemplos impressionantes. E esse neurobiólogo teve a coragem, não sei como, de dizer nessa reportagem: eu não gosto da única hipótese que eu e minha equipe conseguimos pensar. Nós não gostamos porque ela é o absurdo dos absurdos. Mas quando se faz ciência com honestidade, mesmo aquilo que parece o mais absurdo, como é a única alternativa que você tem, você precisa considerar. Mas nós temos certeza que nós vamos derrubar essa hipótese e em algum momento encontrar outra. Qual foi a hipótese? Ele disse: a única explicação, por mais absurda que seja, que nós podemos elaborar para explicar isso é que o cérebro humano, ele já vem pronto com tudo. Ele já foi projetado e executado com todo o conhecimento que o universo pode ter. Está guardado lá, porém inacessível. E o aprendizado não seria você adquirir informação de fora para dentro e acrescentar informação no cérebro. Seria você encontrar recursos que destravem as chaves do cérebro onde estão guardadas todas as informações do universo. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso e nem que eu desacredito. Eu estou dizendo que é impressionante. Porque é fato. É ciência. E a hipótese, eu fiquei tentando depois, pensar, será que existe outra coisa que possa pensar? Eu estou igual aquele cara lá, não chego nem aos pés dele, claro, em termos de competência, mas eu não consegui imaginar outra explicação. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, gente, isso é um golpe de misericórdia na evolução. E é um troféu inigualável na mão da TDI. Louis Pasteur, pai da microbiologia, disse: pouca ciência afasta de Deus, mas muita aproxima. Aqui são os meus contatos. Muito obrigado a vocês pela paciência de me ouvir.